Bolsonaro está de volta. Hoje pela manhã, hoje, quinta-feira, dia 30 de março, foi o momento do retorno do Bozo no aeroporto de Brasília. Muito bem, o que representa tudo isso à volta de Bolsonaro? Ficou em torno de 3 meses nos Estados Unidos. Muitos dizem que foi fuga, né? Eu considero, num certo sentido, que realmente foi fuga. Ele fugiu de vários problemas, de várias responsabilidades que lhe pesam em suas costas. Ele fugiu naquele momento em que nós tivemos aquele ataque do 8 de janeiro em Brasília. Ao mesmo tempo, eu acredito que tudo isso foi estratégico. E é um pouco sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês. O que representa, né, essa volta agora de Bolsonaro, principalmente nesse momento? Veja só, Bolsonaro retorna hoje, dia 30 de março. Eu achei muito interessante uma matéria que eu acabei de ler, do Brasil 247, do grande jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo Moreira Leite escreveu um artigo, eu até recomendo, quem puder que leia, em que ele lembra, né, que o retorno de Bolsonaro nesse dia 30 é muito representativo, porque ele volta para o Brasil exatamente na véspera do dia 31 de março, que é o que se lembra, né? O que se lembra, não quero usar o termo aqui, comemorar, pelo amor de Deus, que se lembra o golpe, o grande golpe que aconteceu no Brasil, que era da ditadura militar. É nesse momento que o Bolsonaro retorna ao Brasil. Isso é muito representativo. Isso diz muita coisa. Tá? Isso diz muita coisa. E eu gostaria de chamar a atenção aqui a uma questão, gente, ao mesmo tempo uma reflexão que eu queria trazer aqui junto com vocês. Eu peço inclusive que vocês façam os comentários de vocês, tá? Concordando, discordando do que eu quero expor aqui para vocês. O Brasil, durante esses momentos todos, desde quando Lula tomou posse, de tudo que aconteceu do 8 de janeiro, se vocês fizerem aí uma retrospectiva desses períodos todos aí, né, contando desde o período em que Lula tomou posse, a gente percebe na população brasileira, e de modo especial a população que apoiou Lula, a população de esquerda, o que a gente percebe? A gente percebe que tem um monte de gente que fica esperando que um milagre aconteça. É isso mesmo. Infelizmente o Brasil vive uma situação dessa maneira, né? Aguardando um milagre, né? Que tipo de milagre? Um milagre que possa vir, por exemplo, da justiça, né? Presta atenção para vocês verem. Esse período todo que o Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, com toda certeza, muita gente ficou esperando que alguma coisa pudesse acontecer com o Bolsonaro. Ou que ele fosse preso, ou que a Interpol intervisse, por exemplo, ou que acontecesse qualquer coisa nos Estados Unidos em relação ao Bolsonaro. E isso é terrível, porque quando você fica nessa expectativa, né, você fica nessa expectativa de que algo, de grandes problemas que você está enfrentando, que a gente está enfrentando na vida da gente, e que alguma coisa, algum milagre que venha do céu, qualquer coisa assim, venha cá e resolva, porque é mais fácil, né? Não precisa eu agir e sair do lugar. Não precisa do meu esforço. Então, que alguma coisa venha cá, resolva, né? A mesma coisa é essa expectativa da chegada, por exemplo, do Bolsonaro, né, aqui no Brasil. Novamente, será que ele vai ser preso na hora que ele chegar no aeroporto? Né? Aí é uma coisa engraçada, porque
A gente tem que entender que tudo isso é estratégico. O Bolsonaro, ele sabe muito bem, assim, ou seja, ele soube muito bem do momento certo de voltar aqui para o Brasil. Isso vocês podem ter certeza. E ele sabe muito bem que ele não vai ser preso, né? Que não vai acontecer grandes coisas com ele em relação à justiça. Pode ser que aconteça, mas eu não sou de ficar nessa expectativa esperando essas coisas, não. Tá? Eu penso por outros meios. A gente já tem uma certa idade, já participei de muitos movimentos, essa coisa toda, muitas mobilizações. E o que a gente sempre espera, sempre aguarda, como é meu caso? A reação da esquerda, a reação do povo. É isso, a reação. Se a gente está percebendo que o Lula está sendo perseguido, né? Mesmo como presidente da República, a tal de taxa de juros do Banco Central, que é sempre uma ameaça à economia, a tudo, aos projetos sociais de Lula. Se a gente percebe que tem agora sendo escancarado, né, as corrupções da vida, as falcatruas do Bolsonaro, essa história das joias, todo esse rolo aí que a gente já sabe das Arábias, desse presente, essa coisa toda. Qual que é a reação da população com relação a essas coisas? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. A reação é a reação apenas das redes sociais? É apenas a reação do Twitter? É apenas aquele tipo de reação de dizer assim que fulano de tal, lá na Câmara Federal ou no Senado, humilhou fulano de tal. Fulano de tal da esquerda humilhou o bolsonarista. Eu já até publiquei vídeo aqui a respeito disso, né? Mas aí a pergunta que sempre fica: isso basta? Isso vai resolver problemas? Esses problemas do Brasil que nós estamos enfrentando? Isso vai resolver a situação que está pesando sobre Lula? Essas coisas vão resolver? É por aí? Esse é o caminho? E aí nós vamos ficar esperando pela justiça? Aí eu tive pensando aqui, tem gente que, nossa, o Alexandre de Moraes, a ação do Alexandre de Moraes durante a campanha eleitoral, né? Que chegou até a prender bolsonarista. Olha, gente, a campanha eleitoral passou. O Alexandre de Moraes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte: muitas coisas aí, muitas ações, né, do TSE foi durante o período da campanha eleitoral. Aí, com relação ao Moro, né? Aí fica essa expectativa também com relação ao Moro, da Operação Lava Jato. Aí aparece o Tacla Duran, né, com acusações contra Moro. Coisas em relação ao Tacla Duran que já sabemos de muito tempo, desde a época da Operação Lava Jato. Compra de sentenças, essas coisas assim, de crimes judiciais. Aí, nossa, isso é muito gritante, isso é terrível. O Moro precisa ser preso. O Moro é senador. O Moro tem imunidade parlamentar. Vai ser muito difícil mexer com o Moro. Dallagnol também. Por que vocês acham que eles fizeram tudo isso? Que eles se tornaram, né, que o desejo deles era isso, cara. Mas por que eles se tornaram, né, se elegeram, tá? É claro que tem todo um, quem elegeu ele também, quem votou nele, tem todas essas culpas, mas assim, a estratégia era exatamente para poder ter imunidade, para poder, né, uma blindagem deles. Isso tudo é uma blindagem. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Paulo Moreira Leite, retomando de novo, ele diz que o Bolsonaro voltou para poder, como que eu vou dizer assim, causar, né, um transtorno, uma bagunça geral, tá?
exatamente agora, próximo ao 31 de março, período em que se lembra o período mais terrível que aconteceu no nosso país, que foi a ditadura militar. Ele volta exatamente nesse momento. Lá no aeroporto de Brasília, estava cheio de apoiadores de Bolsonaro. Tá? Tem um monte de apoiadores. E olha que aqui eu estou falando, não são de políticos, não. Pessoas comuns. Que, apesar de tudo que tem visto, que tem assistido, que sabem do Bolsonaro, eles continuam apoiando o Bolsonaro. E são capazes de fazer de tudo por Bolsonaro. Até aí tudo bem. A pergunta que eu faço, e nós da esquerda? E nós da esquerda? O que nós vamos fazer por Lula? Como que vai ser como se diz assim, a nossa contribuição durante a passagem de Lula na presidência da República? O que eu fico preocupado é com isso. O que vai virar tudo isso? Se você não vê uma reação, uma coisa mais contundente da população brasileira. O que vai ser de tudo isso? Né? Vamos passar o tempo todo esperando o milagre? O Salvador da Pátria, lembra daquela novela, O Salvador da Pátria? É um Salvador da Pátria que vai ter que aparecer? De onde que vai aparecer o Salvador da Pátria? Isso não existe não, gente. Isso tudo isso é fantasia, tá? Me desculpe, é fantasia. Se não houver uma reação nossa, da população, meu amigo, o Lula corre um grande perigo. Um grande perigo, com certeza. Aí, para encerrar aqui, recordando das movimentações, que ainda foi na época do Bolsonaro ainda, na Bolívia, né? O povo indo para a rua, toda aquela movimentação que aconteceu no Chile, né? Chegou a acontecer até na Colômbia, né? Toda aquela movimentação. Cadê essa movimentação aqui no Brasil? Cadê essa reação aqui no Brasil? As pessoas estão realmente indignadas? Estão indignadas com tudo, sabe? Com a extrema-direita? Se estão indignados de que maneira? Eu vejo essas coisas assim, como eu acompanho muito nas redes sociais. Mas, sinceramente, eu acho que isso daí não resolve. Não resolve. Tá? Porque os bolsonaristas, em alguns momentos eu acho até mais coerente, vão para as ruas, apoiam o seu mito, ele sabe muito bem disso. A força dele é por causa desse apoio que ele tem. Tá? Não é só como essa análise que a gente da burguesia, não sei o quê, porque o grande capital, o grande está aposta nessa gente, essa coisa toda. É a força das pessoas, do povo que vai e dá força para o sujeito. E ele se sente muito à vontade com tudo isso. Tudo de bom, um grande abraço, continue firme aqui no canal, veja que as reflexões nossas são muito boas. Se você gosta de tudo isso, se você apoia o presidente Lula, então dá uma forcinha pra gente aí no canal. O canal tem esse objetivo, tá? E até uma próxima vez.